Boa noite, pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Não Durma. Eu sou o Luiz e eu vou ser o host de vocês aqui nesta noite. E bom, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Pessoal, desculpe o sumiço, né? Eu tô um pouco sumido aí, acho que estou com um atraso de umas 2 semanas, né? Mas o motivo ele é bom. Temos muitos projetos acontecendo aí e infelizmente eu acabei deixando o meu um pouco de lado, né? Mas garanto pra vocês que foi por uma boa causa, tá? Então, uma das novidades é que agora nós estamos com um quadro lá no Relatos do Além, eu e o meu parceiro Matheus do Dark Jack. Então, se você curte esse estilo que eu faço agora aqui, né, narrando contos e comentando sobre, vai lá dar uma olhadinha no Contos Noturnos, o mais novo podcast agregado do Relatos do Além. Eu vou deixar os links aqui na descrição desse episódio para que você vá lá. E caso você não conheça o Relatos do Além ou o Dark Jack, o que eu acho um pouco difícil, aí você já passa a conhecer, tá bom? Bom, sem mais enrolação então, se você quiser e puder, nós temos um Apoia-se, é só nos apoiar com qualquer valor a partir de R$5 para poder estar me ajudando a manter a frequência aqui, a melhorar os equipamentos. Eu tô com o computador aqui que tá pedindo arrego já, então pra vocês terem uma ideia, eu tô gravando aqui, a minha tela tá piscando a cada 5 minutos. Mentira, 5 segundos, acabou de piscar aqui de novo. Acho que minha placa de vídeo tá abrindo o bico. Mas enfim, são detalhes aí que eu vou arrumando ao longo das semanas, então eu tô pra trocar esse PCzão já aqui. E até lá a gente vai fazendo o que a gente pode. Bom, me siga também no Instagram, Não Durma Horror, tá? Pra ficar por dentro das novidades que forem acontecendo. Eu sei que tá um pouco parado lá, mas é porque, como eu disse, tem tanto projeto acontecendo, tantos outros casts, tantos outros episódios pra editar, e o meu acabou ficando um pouco de lado, né? Que tristeza, infelizmente. Bom, chega de blá 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 blá, sem mais enrolação então, vamos pros relatos da noite. Então, pessoal, hoje eu vou ler algumas histórias aqui e dessa vez o fórum que eu vou estar utilizando vai ser o Creepy Encounters, tá? Da última vez foi o Last Not Meet, então agora vai ser esse Creepy Encounters aqui que é muito bom também, por sinal, tá? Vamos lá então. E o primeiro relato foi postado aqui pelo Pica-Pau, esse é o nome dele mesmo, e se chama Um Homem Aleatório se aproximou de mim no Walmart. Ele é um pouco curto, mas é bem interessante. Isso aconteceu comigo recentemente. Eu sou mulher e tenho 19 anos. No Walmart da minha cidade. Eu estava sozinha pegando algumas coisas no Walmart no final da tarde. Peguei um carrinho e fui para a seção de casa e farmácia para procurar alguma coisa. Parei no corredor das barras de proteína para procurar algo específico, deixando o meu carrinho de lado. Não estava tão cheio e não havia ninguém no corredor naquele momento. Mas então, um homem se aproximou de mim pelo lado e me fez uma pergunta. Eu nunca o tinha visto antes e não vi chegando. Ele não estava com o carrinho e nem segurava nada, e era bem mais alto que eu. Então eu mantive distância, sempre em alerta, especialmente porque eu estava sozinha. Ele me perguntou algo, mas eu não ouvi direito, então disse: "Oi?" Ele repetiu e perguntou: "Você é de..." Ele mencionou uma cidade que fica a 45 minutos de onde estou. Meus instintos de luta, então, entraram em ação. Eu disse não e tentei me afastar, mas então ele disse: "Você é muito bonita." Eu sorri de forma constrangida e tentei me afastar novamente, deixando claro que não queria conversar e estava extremamente desconfortável com aquela situação. Foi quando ele perguntou: "Você é solteira?" Eu respondi: "Não tô interessada", de forma bem abrupta, e saí o mais rápido que pude. Sabia que algo estava estranho e fiquei preocupada em encontrá-lo novamente, pois ele poderia tentar continuar conversando comigo.
Ele não parecia uma ameaça direta, mas o contexto de eu estar sozinha e ele dizer que eu parecia familiar, mesmo tendo se aproximado de lado, era um tanto suspeito. Depois disso, eu fui para o caixa, verificando se ele estava por perto, mas o vi andando na direção oposta, o que foi um alívio. Eu entrei rapidamente no meu carro, garantindo que não havia ninguém por perto. Ele poderia ser até inofensivo, mas meus instintos e a linguagem corporal dele acenderam uma bandeira vermelha para mim. Meu querido, esse relato aqui, ele é bizarro. Porque, cara, você não... Assim, vamos ser sinceros aqui, né? Você não precisa ser educada. Você não precisa ser educada ou simpático com estranhos, tá? O que você tem que... Aliás, corrigindo, né? Você precisa ser educado, né? Só que educação não é a mesma coisa que simpatia. Já viu aquele ditado? Não confunda educação com simpatia. Pois é. Ainda mais com estranhos, né? Então, se você, né? Principalmente mulheres, né? Acontece com homens também, mas é muito... A porcentagem nem se compara. Então, você não precisa ser simpática com estranhos. Você tem que ser educada, assim, à medida do possível, a não ser que a pessoa não seja educada com você. Aí você pode mandar vai tomar no meio do seu, né, direto ali, não tem problema nenhum. Ainda mais se for um estranho. Mas lógico, num lugar movimentado e tal. Se bem que hoje em dia até isso, né? As pessoas, elas estão ficando tão... Eu não sei dizer, parece que estão ficando emburrecidas, né? Estão voltando a ser animais. Que você vê vários casos de mulheres, pessoas, né? Homens sofrendo um tipo de abuso físico ou psicológico ou ameaça no entorno de uma galera toda e ninguém faz nada, né? Então, hoje em dia é muito complicado esse tipo de situação, né? Mas, cara, muito pesado o que tem acontecido com você. Bom, ainda bem que não aconteceu nada, né? Que o cara era só parecia ser alguém curioso, às vezes não era nem uma pessoa mal intencionada, né? Imagino, né? Espero que não fosse. Todo cuidado é pouco, ainda mais um lugar que você não conhece, ou enfim. Então, nesses casos, né, manter a distância sempre. Não quero papo com você, é isso, né? Sai de perto, não você vai levar um safanão. E é isso aí. Vamos então para o segundo conto da noite. E o próximo conto, também do Creepy Encounters, intitulado como Um Homem Tentou Ficar Comigo. O autor desse relato não se identificou. Eu sou um homem, e por isso achei a situação mais engraçada do que assustadora, apesar de ainda ser um pouco estranha. Eu estava na feirinha, perto do Walmart, quando um cara, por volta dos 50 anos, meio acima do peso e com cabelo grisalho escuro, se aproximou de mim. O primeiro contato foi quando estávamos perto da entrada da loja. Como eu não sou uma pessoa muito social, eu achei estranho ele ter me cumprimentado do nada. Também achei estranho o jeito que ele estava me olhando. Era um pouco esquisito. Uns 10 ou 15 minutos depois, dentro da loja, o mesmo homem veio falar comigo de novo e perguntou: Olá, eu sou novo por aqui. Sabe onde fica o banheiro? Olha, eu achei isso muito estranho, considerando que ele passou por várias pessoas e veio perguntar justamente para mim. Eu respondi algo como: Olha, eu nunca tive aqui antes, então eu não sei, eu acho que é por ali. E ele então se afastou. Eu sou uma pessoa que julga bastante os outros e até pensei que talvez eu estivesse vendo coisas demais, mas eu sabia que era melhor manter distância daquele cara. Nessa altura, eu já estava quase terminando de olhar as coisas na loja e não o vi mais até eu entrar no meu carro. Ele devia estar me observando, porque o lugar onde ele estava na loja para ele sair era do outro lado e ele saiu uns 20 segundos depois de mim. Ele ficou me encarando o tempo todo enquanto eu saía e ainda acenou para mim. Nesse momento, pensei que ele fosse um policial disfarçado tentando me vigiar, pelo jeito que ele estava me olhando o tempo todo. Então,
Quando eu estava saindo com o carro, ele ainda estava lá, parado no meio do estacionamento, me encarando. Eu olhei pelo retrovisor lateral e ele estava lá, parado, chupando o dedo indicador e me chamando de volta com a mão. Eu queria ter gravado ele ou voltado para ver quem ele era, mas eu estava em choque. Eu só fui embora. Devo reportar isso para a loja ou o que devo fazer? Sinceramente, eu acho que as pessoas precisam ser alertadas sobre esse cara. Caraca! Cara, imagina tu tá numa loja assim, aí tem um louco te secando, te stalkeando, né? E aí passa ali toda a questão, você vai, entra no seu carro e tal. Quando você vê, o cara tá chupando o dedo e fazendo assim, vem cá, vem cá. Que bizarro, cara. Eu não sei se eu ficaria com medo, se eu daria risada igual o cara, ou se eu ficaria em choque, né? Nossa, que doideira, cara. Mas eu lembrei, sabe do quê? Daquele meme da academia. Né, de quando você tá, é mais pra quem é homem, né? Quando você tá treinando, tem lá sempre um cara te olhando, te stalkeando na academia, obcecado por você. Isso é muito legal. Mas, cara, isso aqui, voltando aqui ao assunto, né? É preocupante, né? Todos esses encontros do Creepy Encounters aqui são meio bizarros, né? Esse aqui em particular eu achei mais engraçado do que bizarro, né? Tipo, achei uma situação inusitada. Claro que não deixa de ser alarmante, né? Esse cara pode ser um stalker maluco ali e talvez por te julgar ali, tipo, não é uma presa fácil, eu não vou pra cima, né? Porque você não falou como que você é e tal. Mas enfim, às vezes pode ser isso. Que doideira. Eu sugiro que você acione o supermercado aí, bote câmeras, fale, né? Pra que esse cara seja rastreado aí, tipo, interrogado. E aí, mano, o que você tá fazendo? O que tá fazendo aqui chupando o dedo e secando todo mundo, pô? Qual que é a sua? Né? Enfim, vamos aí pro terceiro conto da noite, pessoal. O próximo relato foi postado por Everfree e o título é O Pisca Pisca. Atenção, esse relato aqui não é recomendado para menores de 18 anos. Então, se você tem menos de 18 anos, eu aconselho que você pule este relato. Belezinha? Eu estava andando de skate outro dia à tarde e já estava começando a escurecer. Tão escuro que eu só conseguia ver o que estava na minha frente com uma lanterna. O único jeito de voltar para casa era por um calçadão que fazia um caminho pelo meio de um pântano enorme. Eu já tinha passado de skate por ali mais cedo naquele dia. Era um lugar até que bem bonito, mas agora tava com uma vibe bem diferente e eu fiquei meio desconfortável com a ideia de ter que passar por lá. Não tinha ninguém por perto fazia um tempão e tava um silêncio meio sinistro. Era um caminho bem mais longo se eu quisesse dar a volta e eu não conhecia nenhuma outra rota. Eu pensei, quer saber? Eu vou tentar fazer isso rapidinho. Liguei a minha lanterna pra frente e pros arbustos e comecei a andar de skate o mais rápido que eu pude. De repente, eu vi um cara do lado da trilha, parado ali, só me encarando. Na hora eu senti um arrepio na espinha, mas eu já estava indo bem rápido e, provavelmente de forma bem estúpida, continuei, enquanto ao mesmo tempo eu mantinha a luz da lanterna nele. Bem na hora que eu estava quase chegando perto dele, ele simplesmente puxou as partes íntimas para fora e começou a mijar numa árvore. E enquanto ele estava fazendo isso, ele ainda ficou pedindo desculpa com a voz mais assustadora e falsa que eu já ouvi. Tipo, ai não, eu não consigo parar, ai não. E tudo isso com um sorriso de canto no rosto me encarando direto nos olhos. Ainda bem que eu consegui passar por ele e ele não tentou fazer mais nada. E eu saí correndo daquele pântano. Foi tudo tão inesperado e bizarro que eu demorei mais de 1 minuto para entender o que tinha acontecido. De qualquer forma, eu nunca mais vou fazer isso de novo. As coisas podiam ter sido muito piores. Por favor, não sejam tão idiotas quanto eu fui. Se cuidem, gente.
É, pessoal, isso aqui muito pesado, tá? Muito pesado. Situações assim podem acontecer e são muito mais comuns do que vocês imaginam. Então, nós temos muitas pessoas problemáticas nesse sentido. Não vou falar a palavra aqui só pra, né, enfim. Então, sabe muito bem qual a palavra é. E existem muitas pessoas assim e você nem imagina quem são. Não tem como você saber. Às vezes pode ser um conhecido seu, um familiar, e você não sabe que a pessoa tem esse tipo de problema mental, né? Que eu particularmente não julgo problema mental. Pra mim é só falta de caráter mesmo e, enfim, não tenho empatia e não tenho ideia com esse tipo de pessoa. Então, muito cuidado ao sair à noite, muito cuidado ao voltar pra casa de algum rolê, de alguma festinha que você tá, né? Homem ou mulher, se você for com uma criança, né? Às vezes saiu com seu filho, com a sua filha. Então, muito cuidado com qualquer pessoa ao seu redor, assim. Lógico, você não precisa ficar paranoico, tá? Mas fica ligado, porque coisas assim podem acontecer. Eu já presenciei coisas assim e não é legal. Não comigo, né? Mas eu presenciei, né? Vendo de outro panorama. Então, isso é muito pesado, tá? É muito pesado e se você presenciar, faça como eu fiz, ligue pra polícia, né? E tal. Faça ali aquele alvoroço, né? Deixa a pessoa famosa, né? Porque enfim, é muito pesado esse tipo de situação. Então não vamos nos prolongar aqui, tá? Mas eu deixo só o alerta. Tomem cuidado, fiquem ligados. E caso vocês presenciem cenas desse tipo, ou com você ou com outras pessoas, acionem a polícia o quanto antes. E se você puder, enfia porrada num cara desse, tá? Que é o que ele merece. E, bom, vamos aí pro quarto relato da noite. Cara da pizza assustador. A atualização. Esse relato aqui é uma atualização de um outro relato. Escrevi um post há tempos sobre o entregador de pizza sinistro que apareceu na minha casa tarde da noite com pizzas que eu não pedi. Então, pensei em dar uma atualização para todos que queriam saber o que aconteceu. Depois da noite que o cara, que eu vou chamar de Bill por enquanto, apareceu na nossa casa, meu parceiro e eu saímos para beber algumas semanas depois e acabamos na pizzaria. Notamos imediatamente que Bill não estava lá, e eu imaginei que ele estivesse fazendo alguma entrega. Antes de sairmos, porém, o gerente saiu dos fundos, nos cumprimentou e pediu desculpas profundamente pelo comportamento de Bill e nos disse que o demitiu. Ele ficou muito agradecido por não estarmos boicotando o lugar e eu garanti que não faríamos isso, pois ali era a melhor pizzaria da região. Eu não sei como o gerente ficou sabendo sobre o Bill ter trazido as pizzas para nossa casa, mas eu o informei sobre todo o resto que aconteceu naquela noite, sobre o quão tarde era, o Bill ligando para o meu telefone, etc. E o gerente ficou furioso, para dizer o mínimo. Ele nos garantiu que não deixaria trabalhar lá novamente e meu parceiro e eu fomos embora para casa. Alguns meses depois, nós nos mudamos da região, sem relação com o Bill, e nunca mais ouvimos falar dele. Até que ele apareceu uma noite em nossa nova casa. Ele estava entregando comida para o Uber Eats. Eu não quis levar adiante porque não vimos nem ouvimos falar dele há meses. Então, simplesmente deixamos quieto e seguimos com nossas vidas. Mas então, cerca de um mês atrás, eu estava olhando as minhas solicitações de mensagens no Facebook e vi que alguém chamado Bill estava me mandando mensagens, ou tentando, há meses. Eu entrei nas mensagens, cliquei no perfil dele e, para minha surpresa, era o Bill assustador. Eu o bloqueei imediatamente e foi então que decidi denunciá-lo no Uber Eats. Então, registrei uma reclamação sobre ele e não ouvi mais nada desde então. Mas é isso. Eu não tenho ideia de como ele encontrou o Facebook ou como sabia meu sobrenome, mas ele sabia e tentou me enviar mensagens por meses. Então, aí está a atualização. Que coisa assustadora.
É, pessoal, isso aqui nunca aconteceu comigo, espero que nunca aconteça, né? Entregadores, stalkers. Mas stalkers são muito comuns, até que no Brasil, tá? Acontece bastante. É muito mais comum lá fora, mas aqui também tem, né? E um stalker, ele pode ser só um maluquinho, né? Ou ele pode ser um maluco perigoso, né? Por exemplo, ali no caso do relato aqui da pessoa, ele seguiu a pessoa até pro novo endereço dela. Então, talvez ele foi trabalhar no Uber Eats sabendo que a pessoa pediria coisas no Uber Eats e tal, e tentou mandar mensagem pelo Facebook. É isso, cara, isso aqui é maluquice, né? Imagina, né, você ser atazanado por um entregador de pizza fanático que gamou em você. Poxa, que é isso? Aqui, tome cuidado ao pedir, até você pedir, pô, até pra pedir pizza hoje tu tem que tomar cuidado, cara. Que mundo é esse? Que show da Xuxa é esse, cara? Bom, pessoal, vamos ir pro quinto relato da noite. Quando eu tinha 19 anos, um estranho tentou me colocar em sua van depois que eu saí do trabalho. Na época em que esse encontro aconteceu, eu tinha 19 anos e tinha acabado de fechar a loja em que trabalhava com outro colega. Eles foram de carro para casa e, como eu morava bem do lado da rua, pensei que era seguro ir para casa sozinho. Afinal, eram apenas 2 minutos de caminhada até meu apartamento. O apartamento em que eu morava tinha uma oficina mecânica abaixo do prédio que era de propriedade do meu tio. E essa é uma informação importante, acredite em mim. Eram por volta das 9h30 da noite, então estava bem escuro lá fora e as estradas estavam vazias. Nem 10 segundos depois que eu saí e atravessei a rua, uma minivan azul escura parou ao meu lado do nada. Isso meio que me assustou, então olhei para o motorista confuso. Eu estava carregando algumas sacolas de coisas que eu comprei no trabalho e o cara que dirigia a van percebeu e perguntou se eu precisava de uma carona. Eu gentilmente recusei a oferta e apenas disse que morava a alguns minutos de distância, então comecei a continuar andando. Mas o cara começou a me seguir lentamente e continuou. Tem certeza de que não precisa de uma carona? Eu não me importo. Ele perguntou e novamente eu recusei e continuei andando, mas ele foi persistente e isso começou a me assustar. Então eu comecei a andar mais rápido e o ignorei, pois ele repetidamente dizia coisas como: "Vamos, entra aqui no meu carro, vamos, entra no carro, vamos, entra." Eu estava com medo de correr para dentro do apartamento porque eu realmente não queria que aquele idiota soubesse onde eu morava. Então, eu ia dar a volta no prédio para despistá-lo. Felizmente, notei que as luzes da oficina estavam acesas e a porta da garagem estava aberta. Meu tio deveria estar trabalhando até tarde na oficina. Então, andei rápido em direção à garagem aberta e a van saiu em disparada assim que eles estavam prestes a passar pela porta da garagem aberta. Eu contei ao meu tio o que tinha acabado de acontecer e esperei alguns minutos antes de voltar para o meu apartamento. Tranquei todas as minhas portas e janelas e fiquei na sala de estar até meu pai voltar da casa do nosso primo. Felizmente, eu nunca mais vi aquela van. Eu finalmente comprei spray de pimenta depois desse incidente. Eu geralmente sempre tinha meu canivete pesado comigo, mas eu realmente o deixei em casa naquele dia depois de usá-lo para cortar uma corda grossa para alguns artesanatos que eu estava fazendo. Para todos, mesmo que você só tenha que andar 2 minutos para chegar ao seu destino, mesmo que você pense que está seguro, por favor, trate isso como se fosse uma caminhada de 20 minutos para casa à noite em uma cidade realmente suspeita. Esteja sempre em guarda alta e continue com cautela ao ir em qualquer lugar sozinho. Se você não se sentir seguro andando sozinho e tiver alguém como amigos ou familiares em que você sabe que pode confiar e que não se importaria em lhe dar uma carona ou até mesmo acompanhá-lo, não tenha medo de perguntar, porque isso pode simplesmente salvar a sua vida. Na verdade, eu já tinha postado isso antes, mas foi rapidamente removido pelos moderadores, então pensei em postar novamente.
também, pessoal, isso aqui também é bizarro, hein? Sequestros. Tava acontecendo bastante ultimamente aqui em São Paulo. Tinha um cara tentando sequestrar pessoas, assim, tipo, fazendo igual o cara fez aqui, tipo, vem, entra no carro, tal, forçando a pessoa a entrar no carro, mas algumas pessoas conseguiam escapar. Eu não vou lembrar em qual local que foi, mas isso aqui é muito comum de acontecer, então toma muito cuidado, cara. Principalmente as garotas. Aos homens também, mas em especial as meninas, porque acontece mais com mulheres esse tipo de situação, né? Infelizmente. Então, tome muito cuidado ao andar na rua, né? Eu não sei se pode no Brasil andar com spray de pimenta. Eu acho que não pode, tá? Mas não tem que se dane. Anda com spray de pimenta. Mesmo que, pô, o que pode acontecer se você agredir um cara desse, né? Tacando spray ou sei lá, alguma coisa com taser. Taser eu sei que não pode. É capaz de você ainda ser, né, ter que fazer alguma coisa com a polícia, ter que responder um processo, né, ser preso, quiçá, não sei. Então, pode acontecer, mas, poxa, eu prefiro muito mais assinar um BO, né, sabendo que eu impedi alguma coisa ou me salvei, né, porque, cara, enfim, aqui é o Brasil, né, Brasil é terra de louco, só pra quem é maluco, e, enfim, aqui é terra de ninguém. E, enfim, tomem cuidado, se previnam, tá, andem com atenção na rua, e suspeitem de todos, tá? Só não seja um maluco bitolado, né? É só ficar ligeiro mesmo. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dos relatos de hoje do Creepy Encounters. Indiquem fóruns do Reddit para que a gente possa estar lendo, tá? Se você tiver alguma experiência que aconteceu com você nesse sentido assim bizarra, é só me enviar. Tá? O e-mail é o nãodurmanu@gmail.com, que eu vou estar lendo aqui, belezinha? Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Vão conferir o Contos Noturnos lá no Relatos do Além. Sigam também o Relatos do Além. Tá muito bacana o conteúdo. E é isso. Tenham uma ótima semana. Tamo junto, valeu, falou e é nóis.